Pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 14 de Mateus, nos versos 1 ao 12. Vamos orar? Senhor Deus, vem falar conosco através da Tua palavra nessa hora. Vem nos dirigir, vem nos orientar através dela, Senhor. Dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, e fala conosco nessa hora. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler hoje diz assim: A morte de João Batista. Verso 1 diz assim: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram depois. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Esses versos que nós lemos hoje narram a morte de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus. Pelo que eu pude entender aqui, a cabeça de João Batista, depois que ele foi decapitado, ficou com Herodias e Mateus não registrou aqui que fim ela deu para essa cabeça. Pelo final dos versos aqui que nós lemos, pelo último verso, dá a entender que somente o corpo foi entregue para os discípulos de João e eles o sepultaram. Esses versos narram uma morte de uma pessoa que falava a verdade, como João Batista falava. João Batista chamava o povo da época dele de raça de víboras. E por ele falar a verdade, as pessoas não queriam ele por perto. Algumas pessoas se sentiam incomodadas com o que ele falava, porque ele falava a verdade, ele não se limitava a dizer o que agradava as pessoas. Ele foi preso exatamente por confrontar Herodes, por causa de um relacionamento que ele tinha com a sua cunhada. E a mulher, que era a cunhada dele, na primeira oportunidade que pôde, pediu que João Batista fosse morto.
Contudo, tudo o que aconteceu foi permissão do Senhor. E a lição que eu vejo aqui nesses versos é que nós temos que ser destemidos, não ter medo de falar a verdade, mesmo quando isso custe a nossa própria vida. E em cima disso, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor, ajuda-nos a falar a verdade, mesmo que não agrade os ricos e poderosos desta terra. Pai Celestial, ajuda-nos a ser fortes e corajosos e não temer o que pode nos acontecer se nós falarmos a verdade, a Tua verdade, a Tua palavra. Pai, aumenta a nossa fé e nos faz permanecer firmes, com os pés no Teu reino. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.